Olá pessoal, vamos dar início à nossa quinta aula do curso Fundamentos Online. E na aula de hoje nós vamos falar sobre a revelação especial. E essa é a segunda aula do módulo 2 que trata da doutrina da revelação. Vamos ter 3 aulas sobre este módulo. E quais os objetivos da aula de hoje? Os objetivos são definir o que é revelação especial e diferenciá-la da revelação geral, bem como ressaltar a necessidade das Escrituras Sagradas, expondo-as como palavra de Deus que tem plena autoridade sobre nossas vidas. E como de costume, nós temos aqui textos-chave para que vocês possam fazer a leitura. Diferente de outras aulas, dessa vez eu separei 7 textos para vocês, então vocês têm aí um texto de bônus dessa vez. E o objetivo é o mesmo de sempre, que vocês façam a leitura de todos os textos, seja enquanto vocês assistem a aula, se debruçam no material, na apostila, ou seja, lendo cada porção durante a semana até a postagem da próxima aula. Isso fica a critério de vocês. Mas, como sempre, o importante é que vocês façam a leitura de todo o material, de todos os textos-chave, assistam a aula e procurem aprender o máximo possível deste assunto. Como forma de introdução, nós vamos fazer a leitura de 2 textos, Salmo 19 e Hebreus 4. Então eu peço que você dê um pause no vídeo, localize essas passagens na sua Bíblia e então dê play para que possamos fazer a leitura. Leiamos Salmo 19, versos 7 a 10. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Leiamos também Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Esses 2 textos são primordiais para que possamos compreender a primazia, as características e a importância da palavra de Deus para as nossas vidas. Então, medite nesses textos, medite nos textos-chave e aprenda cada vez mais sobre a palavra do Senhor. No nosso primeiro tópico, nós vamos falar sobre a revelação especial. Eu já peço que você abra aí em Hebreus, capítulo 1, versos 1 e 2, porque nós vamos então, através desse texto, entender o que significam essas figuras que estão aí na tela. Leiamos Hebreus 1, versos 1 e 2. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Primeiramente, o autor de Hebreus vai falar aqui que Deus falou, outrora, no passado, muitas vezes e de muitas maneiras. Aqui nós temos alguns exemplos. O Senhor Deus, dentre essas muitas vezes, de muitas maneiras, o Senhor Deus ele falou, ele se revelou de forma especial, através de anjos, através de manifestações ou teofanias, através de sonhos, através de visões, através dos profetas em si, quando aqueles homens do passado proclamavam a mensagem do Senhor, seja a Israel, seja inclusive a povos inimigos, mensagens de julgamento, ou então mensagens de restauração, ou então mensagens de exortação. Mas geralmente você via aquele profeta falando assim, assim diz o Senhor, porque aquilo era palavra de Deus. E o Senhor Deus, vocês podem ver aqui na figura mais à direita, o Senhor Deus ele se revelou em sonhos. E diversas vezes nós temos, por exemplo, José, nós temos, por exemplo, Daniel, e aqui nessa imagem nós temos aqui um dos sonhos de José.
em que ele tem o seu feixe erguido e os feixes que simbolizavam os seus familiares, os feixes dos seus familiares, encurvados diante dele. Através deste sonho, Deus estava revelando a José aquilo que haveria de acontecer na sua vida, alguns anos ali à frente. Então nós temos aqui o Senhor Deus se revelando através de sonho. À direita também, mas só que mais acima nós temos Moisés diante da sarça ardente, naquele momento em que Deus se revela ali a Moisés, ali o chamado de Moisés, e então Deus declara naquele momento ele declara, né, que ele é o Deus, eu sou o que sou. Nós temos aqui essa manifestação naquela sarça que estava ardendo, todavia que não se consumia. E aqui acima nós temos Moisés também, agora com as tábuas da lei, um outro tipo de revelação do Senhor, em que ele revela agora já de forma escrita a sua lei ali naquelas tábuas e revela-se ali a Moisés e ao povo de Israel através da sua lei, através dos seus mandamentos. Porém, como o próprio texto afirma, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Tendo outrora o Senhor Deus falado de diversas maneiras, e aqui nós temos alguns exemplos nessas imagens, nessa imagem centralizada nós temos a imagem da cruz. E eu não sei se você já leu o livro O Peregrino, de John Bunyan, mas é um livro muito bom, muito interessante, um dos livros que eu recomendo para você. E tem a história do cristão, né? O nome do personagem principal é Cristão, e ele, em determinado momento da sua história, ele carregava um fardo pesado consigo o tempo todo, e em vários momentos ele fala desse fardo, né, falado sobre esse fardo que ele carregava. E então, em determinado momento da sua caminhada, em determinado momento da sua peregrinação, ele se depara com a cruz de Cristo. E essa é a ilustração da cena, em que Cristão se depara com a cruz e então o seu fardo cai, o seu fardo é tirado de suas costas. E é justamente isso. Por que eu trouxe essa imagem? Porque temos aqui a imagem da cruz de Cristo, que é o ápice da revelação, que é o ponto mais alto da revelação, porque Cristo, que é a própria palavra de Deus, como João fala, né? No princípio era aquele que é a palavra, no princípio é aquele que é o verbo, né? A palavra de Deus encarnado, o Senhor Jesus, ele veio até nós, ele tornou-se homem, ele pregou a palavra, e ele mesmo é o ápice, ele mesmo é para onde toda a revelação culmina. E então nós temos os diversos modos de revelação que nos levam até o Senhor Jesus Cristo. E para compreendermos melhor isto, nós precisamos de uma definição do que é revelação especial. Nós temos aqui uma revelação simples, uma definição simples, tá? Como está aí na apostila. E eu contei com a ajuda do nosso querido irmão presbítero Aldair para elaborar esta definição que satisfaz os nossos objetivos aqui da aula, tá bom? Vocês podem procurar outras definições em bons livros de teologia. Tem aí alguns autores nas notas de rodapé que vocês podem procurar. Então, revelação especial é a revelação pela qual Deus se mostra aos seres humanos através de meios sobrenaturais, tais como teofanias, anjos, sonhos, visões e, por fim, de forma mais completa, através de seu Filho, Jesus Cristo. Enfim, todo o registro escrito na Bíblia Sagrada. O que significa isso? Que todos esses modos de revelação aprove ao Senhor Deus inspirar homens para registrar narrativas, registrar fatos, registrar os sonhos, as visões, as teofanias, registrar a obra do seu Filho. Tudo isso nas Sagradas Escrituras. Por isso que eu coloquei também a imagem dela aqui ao lado. Meus queridos, na Sagrada Escritura nós temos a revelação especial de Deus. Hoje, nas Sagradas Escrituras somente. E então nós temos, para resumir tudo isso, uma citação muito boa do Herman Bavinck, né, um teólogo sistemático aí que nós já utilizamos em alguns momentos. E ele vai dizer o seguinte sobre a revelação de Deus.
A revelação de Deus é um todo orgânico, uma grande narrativa que vai desde a criação até a consumação. Toda a natureza e a história testificam Deus, o Criador. Todas as coisas voltam para Ele. Visto que a humanidade caída vê essa revelação apenas em parte, com os olhos vendados, uma revelação especial é necessária. Ou seja, o que Bavinck está fazendo aqui? Ele está traçando toda uma linha de raciocínio até culminar na revelação especial, defendendo que ela é necessária e, além de necessária, ela é providenciada pela graça desse Deus bendito. Sendo ela mais completa, nessa revelação, a revelação especial, Deus se faz conhecido a nós como Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Essa revelação ela é histórica e progride pelo curso de muitos séculos, alcançando seu ápice em Jesus Cristo, o mediador da criação e da redenção. Nessa história, descobrimos que em Cristo o próprio Deus vem a nós como nosso Salvador. É interessante essa citação, porque justamente ela vem trazer um resumo daquilo que temos falado até aqui, inclusive da aula passada até agora, né? A revelação de Deus, ela acontece em diversos momentos da história, há um longo período, né, milênios desse processo de revelação do Senhor, até que o Senhor Deus ele decide registrar de forma escrita tudo isso e decide revelar-se a nós os seus atributos, né, como Deus Pai, Filho e Espírito Santo, a sua vontade para nós, a história da redenção, a história da salvação. Tudo isso nós encontramos na revelação especial de Deus, e ela é progressiva. O Senhor Deus ele revela porções, e então ele vai demonstrando de forma cada vez mais ampliada, progressivamente, a sua revelação, até chegarmos em Cristo. Desde o cordeirinho lá do passado, que apontava para Cristo que viria no futuro, até quando vem o Deus encarnado, e então ele, como cordeiro pascal, é sacrificado na cruz do madeiro, ressuscita ao terceiro dia, ascende aos céus em glória, está sentado à destra de Deus Pai. Sabemos de tudo isso através da revelação especial. E para fazer a diferenciação da revelação especial para a revelação geral, da revelação geral para a revelação especial, vamos utilizar aqui o capítulo 1 da Confissão de Fé de Westminster, que já temos utilizado bastante, né, nossos símbolos de fé, e vai dizer o seguinte: primeiramente vai falar sobre a revelação geral. Ainda que a luz da natureza e as obras da criação e da providência de tal modo manifestem a bondade, a sabedoria e o poder de Deus, que os homens ficam inexcusáveis, contudo, não são suficientes para dar aquele conhecimento de Deus e da sua vontade necessário para a salvação. Ponto. E então ele vai continuar. Falamos sobre revelação geral aqui, né? E então ele vai continuar. Por isso foi o Senhor servido em diversos tempos e diferentes modos, os modos de revelação de Deus, né? A sua revelação especial, através dessas formas que já falamos, revelar-se e declarar à sua igreja aquela sua vontade. E então aqui esse primeiro ponto, essa primeira sessão do capítulo 1, vai resumir bem e traçar inclusive este paralelo, né? Sobretudo no ponto de que a revelação geral não tem um conhecimento sobre a salvação, sobre a redenção, sobre a obra de Cristo, sobre o que Deus requer de nós, sobre quem é o próprio Deus. Elas testificam que é um Criador, que é soberano e que é providente, é sustentador da sua criação. Porém, ela não nos fala do conhecimento para a salvação. Nisso nós temos a revelação especial. E então a segunda pergunta do Catecismo Maior de Westminster, que nós já tratamos um pouco sobre ela na aula passada, na sua primeira parte da resposta, quando ela vai tratar da revelação especial. Agora ela vai falar da revelação geral. Agora ela vai falar da revelação especial. Segunda pergunta do Catecismo Maior de Westminster: de onde se infere que é um Deus? Ele responde lá sobre aquele primeiro ponto e depois ele vai falar: só sua palavra e o seu espírito revelam de um modo suficiente e eficazmente aos homens para a sua salvação. E então nós temos aqui o Catecismo Maior de Westminster concordando com a Confissão de Fé de Westminster no seu capítulo 1, seção 1. Ou seja, na revelação especial e principalmente nas Escrituras Sagradas, nós vamos falar melhor sobre as Escrituras Sagradas já já, nós encontramos
a obra da salvação, a obra da redenção. Nós temos essa informação. Na revelação geral, nós não temos isso. E essa é a principal diferença. O conhecimento gerado por esses tipos de revelação. Dando continuidade, no tópico 2 nós vamos falar sobre a necessidade das Sagradas Escrituras. E então nós temos aqui ainda uma citação de Herman Bavinck, onde ele vai dizer que a igreja ela precisa da Escritura Sagrada para sobreviver. E para concordar com Bavinck, eu trago aqui para vocês quatro aspectos que poderíamos trazer muito mais, sobre a nossa necessidade da Escritura para a nossa sobrevivência, como ela é vital para nós. Nós poderíamos trazer muito mais passagens, muito mais informações, mas temos aqui 4. A primeira delas fala o seguinte, que foi a Escritura, que foi escrita para a nossa consolação e esperança, conforme nos fala Romanos 15:4. Meu querido, você precisa de esperança? Você precisa de consolação? A Bíblia foi dada a nós justamente para isso, para nos dar esperança, para nos dar consolação. O segundo aspecto é que a Bíblia, ela guia o nosso caminhar, conforme nós temos lá no Salmo 119, versículo 105, né, que a tua palavra é lâmpada para os pés e luz para os meus caminhos. A palavra de Deus, ela ilumina diante de nós e então nos dá claridade para o caminho que devemos seguir. Ela guia o nosso caminhar. Você precisa da palavra de Deus para lhe servir como guia na sua caminhada, na sua peregrinação nesta terra. Terceiro ponto. A palavra de Deus ela é verdadeira e fiel em tudo o que faz. A palavra de Deus ela não falha. A palavra de Deus ela não pode ser infiel, ela não é imperfeita, não, ela é verdadeira, ela é fiel em tudo o que faz. Tudo que nós temos nas Sagradas Escrituras é verdadeiro e fiel. E isso nós encontramos no Salmo 33, versículo 4. E por fim, aqui nestes argumentos, a palavra de Deus, e nós já lemos sobre isso, né, mas é importante ressaltar, a palavra de Deus ela é perfeita, ela restaura a alma, ela dá sabedoria, e ela alegra o nosso coração, conforme diz o Salmo 19, versos 7 e 8. Na palavra de Deus nós encontramos perfeição, nós encontramos restauração para a nossa alma, nós encontramos sabedoria e nós encontramos alegria para o nosso coração. Então, meu querido, de fato, a igreja precisa da Escritura para sobreviver. Você precisa da Escritura para sobreviver. E então, ainda utilizando a Confissão de Fé de Westminster, ainda na sua seção 1, nós extraímos aqui 2 aspectos, a citação está lá direitinho na apostila para vocês, mas nós temos aqui 2 aspectos tirados ali daquela citação, que nos ressaltam sobre a necessidade das Escrituras. Primeiro, as Escrituras elas são necessárias e foram escritas, a revelação escrita de Deus ela é necessária ser dessa forma, para quê? Para melhor preservação e propagação da verdade. E para isso, eu peço que você abra em Lucas capítulo 1. Nós vamos ler o que o evangelista fala. Lucas capítulo 1, versos 1 a 4. Lucas capítulo 1, versos 1 a 4, nós temos o seguinte. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo, desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem. E repare o versículo 4. Para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. O que o evangelista, o que o amado médico Lucas vai falar aqui para nós, aqui ele escrevendo para Teófilo, ele fala assim, olha, Teófilo, muita gente já traz aqui algum registro, nós temos testemunhas oculares, nós temos já alguns que empreenderam alguma narração aqui coordenada dos fatos. E qual é o meu objetivo perante você, Teófilo? Fazer uma construção
ordenada, fiel, bem fundamentada, bem pesquisada, e para isso Lucas vai utilizar de toda uma instrumentalidade aqui, como ele mesmo fala nesses versículos, e então ele registra de forma ordenada tudo escrito. Para quê? Para que Teófilo tivesse plena certeza daquelas verdades que estavam lhe servindo de instrução, aquelas verdades que estavam sendo ditas a ele, ou seja, para melhor preservação e propagação da verdade, aprove ao Senhor revelar-se nas Sagradas Escrituras, revelar-se de forma escrita. E a segunda verdade extraída ali daquele tópico da Confissão de Fé de Westminster vai dizer o seguinte: a escritura, a revelação de forma escrita serve para o quê? Para o mais seguro estabelecimento da igreja contra a corrupção da carne e malícia de Satanás e do mundo. Meus queridos, nós temos inimigos, o mundo, Satanás, e para estarmos firmes no Senhor, para estarmos bem fundamentados quanto às nossas defesas contra todos esses inimigos, nós precisamos da palavra de Deus. E como um bom exemplo disso, o quanto é importante as Sagradas Escrituras para nos demonstrar como nós devemos ter este armamento, nós podemos ver lá em Atos 17, versículo 11, o apóstolo Paulo falando sobre os irmãos lá de Bereia. Atos 17, versículo 11, o apóstolo o apóstolo Paulo, um relato do apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: ora, esses de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Aqui o registro de Lucas, ele que é o autor do livro de Atos, mas ele está falando aqui sobre a ida de Paulo e Silas para aquela cidade de Bereia. E então, o que esses irmãos ali percebem, o que fica registrado para nós? Que os bereanos, eles eram mais nobres que os tessalonicenses. Por quê? Porque enquanto Paulo pregava, eles estavam ali, observando na palavra que eles tinham naquele momento, a revelação ainda, aquilo que nós chamamos de Antigo Testamento, era o que eles tinham em mãos, e eles estavam ali, observando se o que o Paulo pregava, se o que Paulo falava, estava de fato de acordo com as Sagradas Escrituras. E é isso que nós devemos fazer quando nós recebemos algum ataque, queridos. Nós temos que recorrer às Sagradas Escrituras para ter argumentos para refutar este ataque e para ter também certeza da fidelidade daquilo que está sendo pregado. Vá sempre, recorra sempre às Sagradas Escrituras. Dando continuidade no terceiro ponto, nós vamos falar que as Sagradas Escrituras são a palavra de Deus. E para isso nós vamos utilizar uma citação aqui de J.I. Packer, onde ele vai falar o seguinte: de fato, as Escrituras têm dupla autoria. Homens as escreveram e Deus as escreveu por meio desses homens. As Escrituras são escritos divinos tão verdadeiramente quanto escritos humanos. Porém, elas não consistem apenas de um testemunho humano sobre Deus, mas também do auto-testemunho de Deus. Em última análise, as palavras escritas são palavras de Deus, testemunhando acerca de si mesmo. Os autores imediatos da Bíblia foram homens, todavia o seu autor final é o próprio Deus. E ele usa isso também como base, segundo Pedro 1:21. Meus queridos, a palavra de Deus ela tem uma dupla autoria, no sentido de que o Senhor Deus, nós vamos falar na aula que vem sobre inspiração, tá, meus irmãos? Então, se eu falar alguma coisa que não ficar muito claro aqui, não se perturbe, nós vamos tentar explicar melhor na aula seguinte. Mas o Senhor Deus, ele inspirou pessoas para então escrever as Sagradas Escrituras, registrar, como por exemplo Lucas. Lucas fez toda uma pesquisa e então registrou aquilo para Teófilo, e nós temos acesso a este registro hoje. Lucas é o autor do Evangelho de Lucas. Assim como Mateus é o autor do Evangelho de Mateus, ou Isaías é o autor das suas profecias ali. Perdão. Mas o Senhor Deus é o autor último. O Senhor Deus é o autor final, no sentido de que é o próprio Deus quem inspirou, quem guiou estas pessoas naquilo que foi escrito, em todos os seus aspectos. Você consegue, inclusive, observar diferenças de estilos de escrita,
de modos de escrita entre Lucas e Mateus, entre João e Marcos, mas ao mesmo tempo tudo isso é palavra de Deus. As Sagradas Escrituras são a palavra de Deus revelada. Porém, é importante nós percebermos o que o próprio Cristo fala sobre as Sagradas Escrituras. E para isso nós vamos em João 17:17. Em João 17:17 nós temos algo muito interessante. Na oração sacerdotal, pouco antes de ser preso, o Senhor Jesus está ali orando, rogando ao Senhor em favor de nós, de mim, de você, em favor dos seus discípulos ali imediatos, e em favor dos discípulos que haveriam de servi-lo e segui-lo futuramente, e nisso nós somos incluídos, né, pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E então, em dado momento da oração, ele fala o seguinte: a Deus Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Isso é Cristo falando sobre a palavra de Deus. Ele fala o seguinte: Pai, santifica-os na verdade. E onde encontramos a verdade de Deus? Na palavra de Deus. E então nós podemos entender que a verdade de Deus está na sua palavra, e a sua palavra é a verdade. Ela não falha, ela não mente, ela é fiel, ela é pura, ela é perfeita. O próprio Cristo dá este testemunho, o próprio Deus encarnado, como está aí na projeção para vocês. Ele dá testemunho sobre as Escrituras como verdade de Deus. Além disso, lá em Lucas, nós temos uma passagem muito interessante, Lucas 24. Abra comigo. Lucas 24, versos 25 a 27. O contexto aqui, o Senhor Jesus já ressuscitou, porém, há aqui 2 discípulos dele que estão entristecidos, não sabem que Cristo ressuscitou, e eles estão em caminho para uma cidade chamada Emaús. E eles estão andando ali, caminhando, entristecidos, e conversando. Em determinado momento chega um outro viajante e se aproxima deles e questiona: e aí, o que vocês estão conversando? Qual é o assunto de vocês? E então começa a correr ali um diálogo. E em dado momento, o diálogo se estabelece da seguinte forma: o Senhor Jesus fala, versículo 25: então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que Cristo padecesse e entrasse para a sua glória? Perceba que o Senhor Jesus está dizendo aqui que eles deviam crer, porque ele está repreendendo eles, dizendo: olha só, vocês têm um coração duro, porque vocês não creram naquilo que os profetas falaram sobre mim. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória. Ou seja, o Antigo Testamento, os profetas, eles dão testemunho de Cristo. E então, versículo 27, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. O próprio Cristo, pense no privilégio que deve ter sido para estes dois discípulos, ter o próprio Cristo pregando para eles, fazendo uma exposição bíblica ali, de Moisés, né, do Pentateuco, da lei, até os profetas, todas as Escrituras, tudo aquilo que testemunha, que aponta, que fala do Messias, do Cordeiro, do ungido do Senhor, que fala da obra da redenção. E então o que o Senhor Jesus está expondo aqui para nós? Que as Escrituras falam dele, que as Escrituras dão testemunho, são o testemunho de Deus a respeito da sua obra de salvação, de redenção, a respeito do seu próprio Filho. O próprio Cristo vai falar aqui: as Escrituras são verdade, elas devem ser cridas. Vocês que não creram porque vocês são duros de coração, creiam na palavra. É isso que ele está falando para esses discípulos. Além disso, queridos, nós temos também que ressaltar a autoridade das Escrituras. O Senhor Deus, ele se revela de forma especial, e essa revelação especial ela é registrada nas Sagradas Escrituras. Nós devemos crer que as Sagradas Escrituras são palavra de Deus, o próprio Cristo fala, deixa isso claro para nós. E, em último lugar aqui na nossa aula, nós devemos perceber, crer e nos
humilhar perante a autoridade das Escrituras. A Reforma Protestante, ela tem um dos lemas, né, o período da Reforma, sobretudo ali na segunda geração, onde os 5 solas vão ser cunhados, né? Nós temos um deles que é o sola Escritura, somente a Escritura. É porque os reformadores daquele período, eles vão prezar pela primazia das Sagradas Escrituras. Eles vão prezar pela importância e pela exaltação das Sagradas Escrituras como palavra de Deus e única palavra de Deus revelada para nós. E em referência a esse ponto da reforma, né, da sola Escritura, nós temos lá no texto 5 aspectos e que eu destaco aqui para vocês. O primeiro deles é que a Bíblia deve ser crida e recebida como palavra de Deus. Isso eu acabei de falar para vocês, meu irmão. Creia que a Bíblia é palavra de Deus, receba-a como palavra de Deus. O próprio Cristo dá testemunho disso. As próprias Escrituras falam de si mesmos como palavra de Deus. Os profetas diziam assim: assim diz o Senhor. Os apóstolos, eles tinham consciência da sua autoridade. Então, meus irmãos, percebam, creiam, recebam a Bíblia como palavra de Deus. Em segundo lugar, você deve perceber e você deve receber a Bíblia como autoridade normativa na sua vida. As Sagradas Escrituras são autoridade normativa em nossa vida. Aquilo que nós devemos fazer, aquilo que Deus requer de nós, está revelado nas Sagradas Escrituras. Nós não podemos chegar a este conhecimento através da revelação geral. Ao olhar para o sol, nós contemplamos a beleza de um Criador que criou aquele astro tão belo. Mas nós não conseguimos entender o que este Criador requer de nós. Tão somente pelas Sagradas Escrituras. E elas têm autoridade. Aquilo que as Sagradas Escrituras dizem para fazer, deve ser feito. E aquilo que as Sagradas Escrituras dizem para não fazer, não deve ser feito. Isso é importante que você perceba e entenda. E em terceiro lugar, tudo que devemos crer em matéria de fé tem que seguir o padrão das Escrituras. Ou seja, a nossa regra de fé e prática é a palavra de Deus, é a Bíblia. Tudo que nós devemos crer está nas Sagradas Escrituras. Tem que estar segundo o padrão da revelação especial de Deus. Se estiver fora disso, fuja, porque está errado. Se estiver contrário ao que a palavra de Deus fala, fuja, corra disso, porque isso não vem de Deus. Em quarto ponto, nossa prática de vida deve estar de acordo com a palavra de Deus. Nossa regra de fé, falado no ponto 3, nossa regra de prática, falado no ponto 4 aqui. Tudo que nós fazemos deve estar de acordo com a palavra de Deus, meus queridos. Você deve viver corandel, você deve viver consciente que você vive diante da face de Deus. E tudo que você faz, seja no trabalho, na escola, na igreja, no meio dos seus familiares, amigos, onde você for, e até mesmo sozinho, sem ninguém ao seu redor, sem ninguém perto, tudo isso deve estar de acordo com a palavra de Deus. Toda a sua vida, todas as suas ações nesta terra. E em quinto lugar, nada em nossa experiência neste mundo pode acrescentar, mudar ou alterar algo da Bíblia. Meu irmão, a sua experiência nessa terra, as suas vontades nesta terra, o que você aprende, por exemplo, na escola, na universidade, nada disso pode acrescentar, mudar ou alterar algo da Bíblia. A Bíblia, ela é a verdade perfeita e fiel de Deus. Se você aprende algo que é contrário às Sagradas Escrituras, isso não pode suplantar as Sagradas Escrituras. Se você é mais jovem, vai lá na escola e aquilo que é ensinado é contrário às Sagradas Escrituras, você não pode dar mais valor àquilo que você aprendeu e desprezar as Sagradas Escrituras, porque elas são a autoridade última em nossas vidas. Nada em nossa experiência aqui nesta terra pode mudar, acrescentar ou alterar as Sagradas Escrituras. E por fim, para resumir isto, nós temos aqui duas citações, ainda no capítulo 1 da Confissão de Fé de Westminster, mas agora as seções 4 e 6. A seção 4 vai dizer o seguinte: a autoridade da Escritura Sagrada,
razão pela qual deve ser crida e obedecida, não depende do testemunho de qualquer homem ou igreja, mas depende somente de Deus, a mesma verdade, que é o seu autor. Tem, portanto, de ser recebida porque é a palavra de Deus. De fato, nós devemos receber as Sagradas Escrituras como tais. Por quê? Porque são palavra de Deus. Por isso nós chamamos de Sagradas Escrituras. E, além disso, tem algo muito interessante que é falado aqui, quando ele vai dizer assim, que a autoridade da Sagrada Escritura não depende do testemunho de qualquer homem ou igreja, mas depende somente de Deus. Meu querido, se a autoridade da Bíblia dependesse de você, de mim, do pastor da igreja, do conselho, de um reformador, de um puritano, seja quem for, se a autoridade das Escrituras dependesse disso, nós estaríamos perdidos. Ou se a autoridade das Escrituras dependesse da igreja mesmo, nós também estaríamos perdidos, porque somos falhos, pecadores e carentes da graça de Deus. Mas, graças ao bom Deus, em sua infinita misericórdia, Ele nos dá uma palavra revelada, e Ele mantém a sua autoridade baseado nele mesmo, que é o seu autor. A seção 6 do capítulo 1 vai dizer o seguinte: todo o conselho de Deus concernente todas as coisas necessárias para a glória dele, para a salvação, fé e vida do homem, ou é expressamente declarado na Escritura, ou pode ser lógico e claramente deduzido dela. A Escritura nada se acrescentará em tempo algum. Algumas coisas nós precisamos dizer sobre isso. Primeiro, que todo o conselho de Deus, a todas as coisas necessárias para a glória dele, para a salvação, fé e vida do homem, estão nas Sagradas Escrituras, ou de forma clara, ou de forma a que podemos deduzir das Escrituras. Em matéria de fé, em matéria de salvação, em matéria de como nós devemos agir nesta terra, do que devemos fazer para agradar ao nosso Deus bendito, Criador, Salvador, Redentor. Tudo isso nós encontramos nas Sagradas Escrituras. E outra coisa é que a ela, a Escritura, nada se acrescentará em tempo algum. Isso nós já falamos um pouco no quinto ponto do slide passado, e é importante ressaltar isso. Nada se acrescentará às Escrituras. As Escrituras já estão finalizadas, nós já temos estes 66 livros aqui revelados, finalizados a nós. Nós não vamos ter um livro de número 67, nós não vamos ter ainda uma nova revelação, um novo profeta, um novo apóstolo que irá se levantar. Não. As Escrituras já estão completas. Lembre-se disso. E então, diante de tudo isso que nós vimos aqui, que refletimos, que lemos, você pode me perguntar: José, o que nós podemos aprender com essa aula? E como de costume, nós temos 3 aplicações. E a primeira delas, nós utilizamos aqui uma citação de Alistair McGrath, e ele vai dizer o seguinte: que Deus transpôs o profundo abismo que há entre ele como Criador e a humanidade como criação, para alcançar o nível de nossas capacidades. O que significa? Isso significa que Deus foi condescendente conosco, Ele se fez compreensível a nós por intermédio da sua palavra. É interessante uma ilustração que eu já vi sendo utilizada algumas vezes para explicar essa condescendência. É como que um adulto, que ele vai falar com uma criança, e então ele vai usar uma linguagem inteligível para aquela criança. Ele vai utilizar termos que aquela criança possa compreender a sua mensagem. E ele vai, de alguma forma, rebaixar-se ao nível daquela criança para se fazer compreendido por ela. E é isso que é ser condescendente. O Senhor Deus, Ele é condescendente conosco a partir do momento em que Ele se revela a nós e Ele utiliza formas que sejam compreendidas por nós em nossa tamanha incapacidade, em nossa tamanha falibilidade. O Senhor Deus, Ele se faz revelado através daqueles diversos modos do passado, e então, em última instância, através do seu Filho, e depois tudo isso é registrado nas Sagradas Escrituras. O Senhor Deus, Ele foi condescendente comigo e com você a partir do momento que você tem acesso a isto aqui, as Sagradas Escrituras.
Por isso, meu querido, valorize a Bíblia. Valorize a cada dia. Alimente-se do que o próprio Deus revelou sobre o seu Filho amado. Alimente-se das Sagradas Escrituras. É o Senhor Deus, como fala aqui Alistair McGrath, ele rompe todo esse abismo que nos separa dele como Criador, dele como assentado seu alto sublime trono. Ele revela-se a nós e então fala sobre si mesmo, sobre a sua obra de redenção e salvação a nós. Meu querido, nós precisamos valorizar isto em nossas vidas, a cada dia. Leia a palavra de Deus. Em segundo lugar, a Bíblia ela é a única, não uma, mas ela é a única regra de fé e prática. Para mim e para você, para a igreja. Então, meu irmão, não busque conhecimento de Deus ou sobre Deus em novas revelações, em visões, em profecias, em sonhos. Não faça isso, não caia neste erro, fuja disso. Aquilo que você quiser saber sobre Deus, vá às Escrituras. Vá às Escrituras, deleite-se, aprenda sobre Deus, sobre Cristo, sobre esta obra bendita, aprenda sobre você mesmo, sobre a sua falha, sobre o seu pecado, sobre a sua limitação, nas Sagradas Escrituras. Não busque novos conhecimentos, não busque novas revelações. As Sagradas estão aqui, completas, perfeitas, reveladas para mim e para você. As Sagradas Escrituras são a nossa única regra de fé e prática. E em terceiro e último lugar, alimente-se das Sagradas Escrituras. Como Jeremias fala no capítulo 15, nessa citação que está aí para vocês, as Escrituras elas enchem o nosso coração de júbilo, elas enchem o nosso coração de alegria. Nós já falamos sobre isso mais para trás. Faça como o salmista, lá no Salmo 119, versículo 77, ele fala assim: venha sobre mim as tuas misericórdias para que eu viva, pois na tua lei está o meu prazer. Senhor, sem a tua misericórdia, sem a tua lei onde encontro prazer, eu vou morrer. Em ti eu encontro vida. Na tua palavra eu encontro vida, na tua revelação eu encontro vida. É isso que o salmista está falando aqui. Então, meu querido, se deleite nesta palavra, medite nesta palavra dia e noite. Que você possa dizer assim: Senhor, sem a tua palavra eu morro. Que você não consiga viver sem se debruçar nas Sagradas Escrituras. Porque, meus irmãos, uma das grandes falhas dos crentes é não ler a Bíblia, ou é ler de forma mínima, é fazer aqui e ali um devocional, ler um versículo, o versículo do dia. Meu irmão, faça como o salmista, encontre na lei do Senhor o seu prazer, medite nela de dia e de noite, busque no Senhor e na sua palavra o seu deleite. Como lemos lá no início, esta lei ela é mais desejável do que o ouro, do que muito ouro, que desejemos esta palavra. E que sem ela nos sintamos mortos. Meu querido, que o Senhor Deus o abençoe. E nós nos vemos na próxima aula.